A todos, todas. Falar um poema curto para poder pegar um gancho que foi colocado, que foi levantado aqui uma bola, né, sobre os movimentos de Zona Norte, Zona Oeste, Zona Norte, Zona Oeste, né? Zona Sul. Zona Sul. Hoje em dia a gente está buscando, eu posso dizer sem incorrer em pouca modéstia, né? Mas eu estou buscando, assim, meu trabalho é considerado dentro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro como pioneiro. Não sei se nas outras universidades, mas pelo menos na UERJ sim. Porque eu estou levando adiante uma pesquisa chamada Passa na Praça, em Feira de Poesia e Política na década de 80, na redemocratização brasileira. E a gente está buscando mapear todos esses grupos, Poesia na Praia, a CEL, o papel importante da CEL. A gente vem descobrindo que há um oceano de informações dentro dessa época que é negligenciado pelas universidades. E fazendo mestrado eu estou podendo lidar com todo esse material que é de jornal, que é de arquivo. Muitas das vezes o arquivo é da própria pessoa que guardou recortes de jornais, mas deve existir arquivos também que eu já devo me aprofundar e buscar. Mas é importante que você colocou, realmente há uma lacuna. A maioria da crítica feita sobre os anos 80 fala que o poeta dos anos 80, embora eles reconheçam que é uma poesia extremamente multifacetada e que existem diversas correntes de poetas, de poesia, que é uma volta do soneto, enfim, é um rebuscar de formas fixas, ou seja, um quadro extremamente de coxa de retalho, com as mais diversidades possíveis. A crítica insiste em eleger o poeta culto, que vai depois dar origem à mitológica figura do poeta professor universitário, que acaba sendo construída, não é para menos, por professores universitários poetas, puxando a brasa para a sardinha deles. E o meu trabalho é me contrapor contra isso na universidade, onde eu escrevo sobre os grupos de poesia de rua, que junto com o processo de redemocratização fizeram coisas muito importantes que a universidade não mapeia. Quais são elas? Tirou a parte elitista que havia muito grande dentro da poesia. Trouxe a poesia para o resto do chão, né? Tirou do pedestal, onde eu pego e neologicamente chamo de despedestalização. Tirou do pedestal. Isso por causa de duas coisas, Edson e demais público aqui presente. Primeiro, para encorajar as pessoas a escreverem. Então, na medida em que os poetas vão para a praça falar de frente a frente com uma multidão, eles mostram que não é só os grandes poetas que escrevem, não são só os poetas falecidos que tiveram um lugar possível dentro da literatura, mas qualquer um pode escrever. Isso é um tirar de elitização da literatura. E uma segunda questão muito importante que foi levada a cabo por esses movimentos de rua foi essa deselitização, e aí cada um se sentiu um pouco poeta. E outra coisa, fazer com que existisse uma popularização da poesia. Mostrar que a poesia não era uma coisa chata e destinada a ficar morta dentro de um livro. Então você pega manifestos da época, de poetas como Douglas Carrara, que foi um dos grandes mentores ali da Feira de Poesia, que ele diz assim: a poesia não foi feita para ficar elitizada, a poesia não foi feita para ficar dentro de salões, que foi o erro da semana de 22. A poesia é feita para sair do livro, para ir para as ruas, para ir para o seio do povo, como queria Castro Alves, por exemplo, que disse que a praça é do povo. Então, há todo um esforço hoje em dia começando, e eu quero muito de coração que isso se multiplique e novos pesquisadores apareçam, pesquisando o movimento do Cairo, que é importantíssimo, o movimento pornô do Cairo, eu acho assim, importantíssimo. O papel da CEL é um papel importante de ser estudado. Só ela dá uma dissertação de mestrado, e para não me alongar mais, está começando a nascer um movimento forte que eu, modéstia à parte, estou começando a encabeçar e botar agitando o pessoal. Desmaio público é um ponto também a ser estudado. Tem muitos grupos, poesia na praia. Ih, rapaz, vamos ficar aqui o dia inteiro. Rodízio de poesia. Rodízio de poesia. Mas olha, fica tranquilo que está acontecendo coisas na universidade. Eu posso só fazer uma adendozinha? Claro, claro. Sabe como eu conheci o Cairo, Trindade? No dia eu cheguei em Copacabana, estava o Cairo, Trindade, só de sunga. Eu nunca tinha visto o Cairo na minha vida, e sacudindo uma bandeira
com a sigla PUTA, puta. Aí eu falei assim, o que é isso? Ele falou assim, Partido Unificado dos Trabalhadores Anarquistas. Não, fora a passeata deles todos completamente pelados, e o membro Fábio. Era uma época de volta de um regime de desendurecimento, aí não tem muita história. Mas o puta foi ótimo, né? Foi ótimo. Não, eles fizeram um momento muito forte, muito forte. Tem o manifesto deles, e é riquíssimo. Mas a crítica literária diz que o poeta dos anos 80 é o poeta culto, o poeta da forma fixa, que rebusca. E é também apenas uma fase de transição entre o brilho dos 70, dos poetas marginais, e o pessoal dos 90, que, enfim, eu ainda vou estudar mais, eu vou te dizer que foram tão brilhantes, mas os 80 foram riquíssimos e são negligenciados. Quem ainda se lembra daqueles tempos idos em que havia poucos muros, grades e redes? As paredes até podiam ter ouvidos, mas os ouvidos não tinham, como hoje, tantas paredes. Boa.